Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender. Porque, como eu sempre falo, o sucesso do tratamento vem de você entender aquilo que você está passando. E aí, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou puxar um gancho de um vídeo que eu fiz exatamente para falar de a experiência neurosensorial da dor e as pessoas confiarem nisso daí. Porque muitas vezes você está sentindo dor e as pessoas ao seu redor estão desconfiando que aquilo é real. Então, esse vídeo a gente fez de forma bem despretensiosa, mas a gente está conseguindo ver que está resumindo a história de muita gente. Então eu queria antes que a gente visse esse vídeo para a gente começar a entender com quem que eu vou conversar sobre esse tema hoje. É muito comum você que tem dores crônicas da coluna vertebral ser colocado em xeque, ser desacreditado pelas pessoas e às vezes até duvidar que você mesmo tem a própria dor. Saiba que existem pessoas que vão acreditar em você. Fique comigo aqui até o final que eu vou te mostrar que existe explicação para sua dor e você pode ter tratamento. Então, para vocês verem como isso é muito frequente, primeiro, se você conhecer alguém que se enquadre, deixa aqui no comentário, tá? Conta um pouquinho da história, aproveita para aprender um pouco nos outros episódios. Mas antes de mais nada, a pessoa que eu vou entrevistar hoje, o destino prega algumas peças na gente e assim, eu conheço a trajetória, eu já ouço falar, mas a gente nunca se cruzou e o que fez a gente se cruzar foi exatamente o manejo da dor na doença da coluna, tá? Então, eu queria primeiro agradecer a presença, Giovana. É um prazer imenso ter você aqui contando um pouquinho da história, só para vocês poderem entender. Giovana está com poucos dias de uma cirurgia de coluna que ela vai explicar para vocês como é que é. A gente teve várias atribulações até a gente conseguir nesse estágio. Mas antes de mais nada, eu me sinto extremamente lisonjeado de ter sido escolhido para te ajudar, tá? E aí eu sempre falo que as coisas não acontecem por acaso. Então acabou que o nosso santo bateu desde o primeiro momento, né? E aí isso daí para mim é uma coisa muito importante no manejo das dores, porque, cara, eu acredito que o que a gente faz é arte, então tem uma troca de energia. Então, antes de mais nada, eu queria, para a gente poder começar a conversar, você falasse quem é a Giovana. Porque, assim, uma das coisas que a gente faz aqui, claro, hoje vai ser um bate-papo entre amigos, mas eu prezo muito por informação de qualidade. E aí, o lastro técnico é importante, porque hoje em dia a gente não consegue saber na internet o que é e o que não é real. Então, a gente ter esse lastro é importante. Então, para quem não conhece, eu queria que você conversasse primeiro quem é Giovana. Primeiro, seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigado, Daniel. Eu queria agradecer, né, a toda a produção e ao Daniel especialmente por estar aqui hoje, mas eu primeiro vou ter que fazer uma correção. É a primeira vez que vocês vão ter um podcast de coluna com neura, porque como a gente brinca no meio médico, eu sou neurologista, então a gente chama de neura. Ah, você é o quê? Ah, é a neura. Porque a gente é clínico e geralmente o cirurgião, que é quem opera, é o neuro. Então hoje a coluna é com neura, porque é entrevistando a neura. E outra coisa muito interessante, né, para o Daniel entender, eu sou Giovana, por incrível que pareça, escreve com J, por uma briga de pai com avô, e eu sou italiana de pai, mãe e marido, né, vocês vão ver pelas mãos. Eu sou nascida, na verdade, em Minas, mas eu sou de uma família capixaba e eu fiz faculdade aqui na UFES, fiz medicina, depois eu fiz minha especialização em São Paulo, eu fiz neurologia na USP de São Paulo e fiz meu doutorado lá. Voltei para Vitória e passei no concurso para ser professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje eu sou professora da cadeira de neurologia e da cadeira de semiologia, que para os que não sabem, ensina como examinar o paciente, como se relacionar e fazer história com o paciente. E é uma das minhas grandes paixões, porque para isso você tem que entender o ser humano, você tem que ter empatia. Como eu costumo dizer, que é uma frase do William Osler, você tem que estudar e entender o doente.
não há doença. Sim. Porque a doença fica dentro do livro, fica dentro de qualquer lugar. Mas o doente é uma pessoa diferente. E cada doente é um indivíduo. E cada indivíduo vai manifestar essa doença de uma forma. Então eu falo muito isso com os alunos. E eu vivi isso na pele. E é muito interessante porque, assim, eu acho que é uma pessoa que se tornou paciente do Daniel, que é da área do Daniel, que também é do meio médico, que é uma pessoa que se importa com a técnica, com a ciência, e que vários erros que são tão frequentes acontecerem com os pacientes aconteceram comigo. Eu não digo erros, eu digo que assim, Deus coloca pequenos degraus, pequenas escadas para que a gente atinja um objetivo maior e uma conquista. E eu vejo hoje, né, olhando para trás, que ele quis que eu aprendesse tudo isso para que exatamente eu que ensino isso para os alunos pudesse reforçar mais ainda isso com os alunos. Então eu vejo que eu fui usada como um instrumento para aprender um pouco mais sobre isso, sobre a dor, o que é ser um paciente neurológico, o que é ouvir o paciente, o que é reabilitar um paciente neurológico, o que é ressignificar o seu eu de indivíduo quando perde a sua funcionalidade e o quanto isso impacta na vida da pessoa. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que é importante dizer também para a gente entender o indivíduo, né? Eu sou casada já há 24 anos, namorei mais 10, então convivo com meu esposo há 34 anos. É uma pessoa que é um parceiro de alma. Eu tenho 2 filhas, uma de 19, que está fazendo faculdade fora, em outro país, e tenho uma de 15, que fez 15 exatamente quando eu tinha 15 dias de operado. Então, assim, isso é importante entender porque eu sou aquela italiana nata, que gosta de cozinhar, que gosta de família, que gosta de reunir todo mundo. Eu sou aquela que bota os alunos debaixo da asa, para que vocês entendam o impacto disso que aconteceu. Então, assim, isso é quem eu sou e a minha história começa mais ou menos assim. Antes de eu contar um pouquinho como aconteceu, eu acho que eu posso nessa parte, né, Daniel? Eu acho muito bonito o Daniel ter falado que é uma arte. Existe um grande professor da UFES, que é o professor Paulo Merson, de patologia, que deve ter dado aula para o Daniel, que já se aposentou. Ele diz que a medicina é uma ciência e uma arte. Uma ciência porque a gente tem regras. A gente não pode fazer o que quer do jeito que quer. Mas ela é uma arte, porque o material do qual você estuda é único. E a arte é assim, quando você faz um artesanato, é um ato sobre uma arte que nunca é igual. Você não tem um produto artesanal que é igual, né? É diferente daquilo que a indústria ou a máquina faz. Então, isso é muito legal, você rememorar isso. E outra coisa que você falou do destino, eu acho muito interessante, porque eu não dei aula para o Daniel, gente. Eu comecei na UFES em 2010. Essa carinha aqui é porque a gente é jovem. Então, eu não dei aula para o Daniel ainda, entendeu? E eu só entrei na UFES em 2010. Eu voltei para cá em 2011. Você voltou em 2011, você já tinha formado. Já. Então não o conhecia. Mas é muito interessante que a vida cruzou os caminhos. Né? E eu falo que eu não acredito em coincidências, eu acredito em providências. As coisas vêm porque precisam de acontecer. Então, como é que começou a minha história? Dia 29 de dezembro, a pessoa italiana que adora cozinhar tira uma folga entre Natal e Ano Novo e já estava preparando toda a comida que queria fazer para o dia 1º, que a gente reúne a família, os amigos do prédio, é clássico. E eu estava exatamente, aí acreditem, eu não estava tirando a forma pesada com a comida pronta. Eu estava pegando uma forma vazia num gavetão que ficava embaixo de onde fica a minha torre com geladeira, com forno, essas coisas. Então era bem abaixo. Estava descalça e eu abaixei para pegar uma coisa nessa gaveta e caí no chão. E caí nitidamente com a sensação de que a perna direita falhou. Foi muito súbito. E confesso, apesar de ser médica, de ser neurologista, a gente até já comentou isso, na hora eu falei assim, nossa, escorreguei algum pingo d'água, escorreguei em alguma coisa e provavelmente foi isso que aconteceu e eu torci o pé, ou eu bati o quadril, porque eu não senti a dor clássica ciática, eu senti uma falha da força da perna e uma dor lombar. Isso foi ali. Como a gente é médico, a gente, nessa hora é ruim, viu? Aprendam que o certo é ir ao pronto-socorro e procurar ajuda, e não a gente querer inventar o que fazer. Eu falei, vou colocar um gelo, vou tomar um anti-inflamatório, porque isso foi uma queda. E aí, conhecendo também a Giovana, que tem enxaqueca desde os 15 anos, que já teve cólica renal mais de 5 vezes, eu sou uma pessoa que tem, italiana, um alto limiar de dor. Então eu não sou uma pessoa de sentir dor facilmente. Então, para mim, era uma dor de pancada. Quando eu estava de recesso, né, não estava trabalhando, eu falei, vou tomar um anti-inflamatório, um relaxante muscular e vou deitar. E botei um gelo.
eu acordei muito pior. Quando eu acordei, a dor já espalhava, já descia por trás do quadril e vinha para a perna. E aquilo me ligou um pisca-alerta, né? Aí a neurologista, a semiologista falou assim, está parecendo uma dor ciática. Mas não tinha aquele trajeto até o pé, não era uma pontada, uma queimação. Era uma dor que, se eu falasse para vocês hoje aqui, era uma dor 6, de 0 a 10. Mas já me ligou um pisca-alerta. Eu tentei levantar e não consegui apoiar o pé no chão, comecei a mancar. E senti que a lateral da minha perna, na parte interna, né, estava estranha. Parecia que eu tinha botado uma roupa grossa ali, estava esquisita. Eu falei, minha sensibilidade não está legal. A princípio, ainda pensei assim, Daniel, eu devo ter o que vocês chamam de pinçamento. Eu achei que, na verdade, assim, o músculo machucado, dolorido pela queda, tinha comprimido, porque o nervo ciático passa dentro da musculatura aqui atrás do bumbum. Eu achei que tinha comprimido ali. E aí eu fiquei com aquela sensação, eu falei, vou tomar um analgésico mais forte. A gente, como é médico, fiz a receita, marido comprou, e tomei um analgésico opioide, muitos devem conhecer, o Tramadol. Aí tomei o Tramadol, aí obviamente dá um sono absurdo, fui deitar. No dia seguinte eu estava muito pior. A dor já era um nível 8, e aí já tinha uma dor clássica de ciático. Aí eu falei, não acredito. Aí eu fiz aquela brincadeira, é só fazer 50 anos que a gente começa a ter esses troços. Eu falei, não é possível. Aí, e vale ressaltar, Daniel, porque isso foi uma coisa que a gente não se prepara. A gente conhece o quê? A hérnia de disco, o bico de papagaio, ou seja, a pessoa que tem a artrose crônica, dores anos, quando tem esforço tem dor na coluna, aí faz repouso, melhora, é aquela dor de anos. Ou quando a pessoa pega, faz um esforço físico muito forte, aí tem a sensação de que travou a coluna, ou pessoas que trabalharam pegando muito peso. E aí eu chamo a atenção, nunca trabalhei pegando peso, sempre trabalhei ficando sentada, né, como médica, e andando, dando aula, como professora. Sou uma pessoa que faz atividade física desde os 10 anos de idade, né? Eu corro, eu faço academia, sempre fiz esporte. Recentemente tinha perdido peso, na verdade, porque depois da menopausa engordei, então eu quis perder peso. O último ano eu tinha perdido quase 12 quilos, com nutricionista, com toda a coisa certinha, personal, endócrino. Então, assim, estava numa fase de vida muito melhor. E um esforço mínimo. E na minha cabeça, eu não conseguia lembrar daquilo que a gente estudava na faculdade, que é raro, é menos frequente, né? Não é raro, é menos frequente. O Daniel deve ver muito mais do que eu. Que você podia fazer uma hérnia aguda, que você podia romper subitamente um ligamento. E na hora, eu não imaginei que pegar uma forma vazia ia romper um ligamento. Para mim, aquilo era uma coisa que ia passar. E, infelizmente, né, gente, essa coisa aconteceu comigo também, que a doença ela não escolhe o dia, a data, o feriado, às vésperas de um feriado de fim de ano. Então, dia 30, dia 31, eu falei, não adianta eu procurar um especialista. E não adianta eu ir numa pessoa que não entenda do assunto. Então, no dia 2 de janeiro, eu consegui fazer a ressonância, e a ressonância realmente mostrou uma hérnia de disco aguda, aí eu aprendi esses nomes tudo de novo, que migrou, e como é que é? Sequestrou, ficou presa dentro do canal. Não é isso, Daniel? Se eu falar errado, você me corrige. E que era exatamente o que eu sentia. Aí, como neurologista, eu sabia o que era território de L4, e eu comecei a perceber, um pouquinho depois, aí já com uma semana, Daniel, uns 7 dias, eu comecei a perceber a musculatura da coxa mais fraca, a musculatura tremer, que é a que a gente chama de fasciculações, que é uma característica de lesão de nervo, que o Daniel comentou. Essa sensibilidade alterada que eu sentia, eu comecei a perceber uma coisa que a gente chama de alodínia, que é a sensação que parece que estão rasgando sua perna e não tocando na sua perna. E eu falei assim, tem lesão de nervo. E aí conversei com meu esposo e eu falei assim, vamos procurar alguém que faça coluna. Eu consegui um primeiro atendimento com uma pessoa que é ortopedista, mas que também faz coluna, e essa pessoa realmente não teve essa visão integral da pessoa, do comportamento. Porque a minha grande angústia como neurologista, eu falava bem assim, mas meu nervo vai ficar lesado. E só para vocês entenderem, nesses 7 dias, vocês têm que lembrar que eu sou neurologista e trato dor. Eu fui só aumentando. O analgésico opioide já estava 3 vezes ao dia, eu fui começando com relaxante muscular mais potente, que é a pregabalina, e já estava na dose máxima, eu só fui aumentando. E a dor foi subindo.
De 8 ela virou 10. E ela era contínua, eu não dormia, era dia, noite. Isso vem uma irritabilidade, uma falta, uma dependência, né? Falta de funcionalidade. Porque eu precisava de ajuda para levantar, ajuda para tomar banho, eu não conseguia andar, eu não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada. Eu cancelei consultório, tive que cancelar tudo. Nesse momento, o colega, primeiramente, não me examinou adequadamente, não só não me enxergou como pessoa, mas não me examinou mesmo. Ele falou, como você é médica, você já se examinou, você já sabe o que você tem, nós estamos vendo aqui que é uma hérnia mesmo, mas eu acho que não vale a pena operar. Se você aguentar a dor, esta palavra jamais esquecerei da minha vida. Se você aguentar a dor, com 1, 2, 3 meses isso se resolve. E aí, óbvio, né, gente, como uma neurologista que quer poupar o nervo, porque eu sei que ele não se regenera, que ele não volta, e que, sei lá, até os 70 ou 80, o que vai acontecer com o meu nervo, eu perguntei, e o meu nervo? Então, foi pro brejo? Eu falei, mas eu não tenho que fazer um exame para ver o quanto do meu nervo está prejudicado? Não, isso aí você recupera com fisioterapia. E aí, vamos lá, aí veio a minha outra pergunta para ele, que é uma coisa que você comentou. Eu falei assim, olha, você não me conhece, mas eu sou uma pessoa, acho que o pouco que quem já assistiu aqui já viu, extremamente ativa, extremamente produtiva, trabalho, dou aula, gosto de fazer minhas coisas em casa, faço artesanato, faço curso de gastronomia, faço minha atividade física. E aquilo foi me dando uma angústia quando ele começa a me falar que eu tinha que ficar 3 meses sem ficar sentado para trabalhar, sem andar na UFS para dar aula, porque eu fui pensando assim, gente, eu vou piorar o corpo e vou piorar a cabeça também, eu vou enlouquecer. Porque eu vou me sentir, né, do nada uma idosa, um inútil. Né? Teoricamente, nem todo idoso é inútil. Sim, eu vou me sentir uma inútil, na verdade. Exatamente, Daniel. Então aquilo me deu uma agonia muito grande. E aí eu confesso que eu fiquei com dor o restante dessa semana e perdida. Era também uma primeira semana de férias, você, assim, muitos colegas estavam de férias, eu fiquei muito angustiada. E aí foi onde eu comecei a perguntar a antigos professores, né, a doutora Vera Lúcia. Lembrei de um outro colega que eu gosto muito, que é o Zé Alexandre Batista, que é um cara muito bom de coluna, e um cara cuja personalidade eu tenho uma afinidade muito grande, por ter cuidado dos pais, dos sogros. Então é uma pessoa que eu tinha condições de conversar essas minhas dúvidas, essas minhas angústias. Porque não era só sentir a dor e resolver a dor. Isso eu estava pronta para tentar encarar. Mas o meu desespero é, e a reabilitação? E o que vai ficar depois? E eu ficava assim, não é possível que em 2026 não tem uma coisa para resolver isso. E lembrei dos meus ex-alunos que fazem o exame de eletroneuromiografia e que conseguem ver o nervo. Só que nisso, gente, lembrem, passei mal antes do ano novo, faz a ressonância dia 2, consegue um médico no dia 7, vai no segundo médico dia 13. Nisso eu já estou com 15 dias de uma dor nível 10, eu não descia escada, eu não descia degrau, eu não levantava da cama sozinha, uma qualidade de vida péssima. Quando eu fui no Zé Alexandre, que realmente me examinou e comentou, olha, você já tem atrofia muscular, você já tem o reflexo diminuído, você já tem a sensibilidade alterada, sua dor já é considerada refratária, muito alta com medicação correta e você não melhora, isso é indicativo de lesão, tanto motora quanto sensitiva do seu nervo. Então, assim, você tem indicação precisa por uma doença aguda de cirurgia. E aí, a frase dele, né, repetindo as palavras do Zé, considerando toda a questão, a sua dinâmica, como você é, o ideal é uma cirurgia com rápida recuperação, que você possa melhorar rapidamente. E aí vem a excelência dessa pessoa que vos fala, que hoje se tornou um amigo e uma dádiva de coração, porque foi quando o Zé Alexandre me indicou você, Daniel. E então, que foi assim, muito rápido em me atender, né, e me operar. Eu operei dia 18 de janeiro, hoje é dia 11 de fevereiro, eu não tenho 30 dias de cirurgia ainda, eu estou completando 21 dias de cirurgia, 3 semanas, e parece para vocês aqui que a coisa está maravilhosa, quem me olha, mas eu não mexi a perna, eu não levantava o meu joelho a 30 graus, e hoje, com a graça de Deus, assim, a recuperação foi brilhante, sabe, Daniel? Eu saí sem dor da cirurgia. Dor, gente, dor ciática. Claro que a dor ali, onde mexeu, onde cortou, onde pulou, aquilo ali não tem como, é como uma pancada. Mas a recuperação, Daniel, é brilhante porque assim, com uma semana eu comecei a fisioterapia, eu só fiz 5 sessões de fisioterapia, eu já estou andando, eu já estou subindo a escada, eu já sento na cadeira, eu levanto e vou ao banheiro sozinha, eu já estou cozinhando,
Eu fiz risoto esse final de semana em pé no fogão. E risoto, meu amigo, você tem que mexer, então tem que mobilizar a coluna. Eu já estou conseguindo começar a ficar sem colete, porque eu já estou conseguindo entender o funcionamento do meu corpo, como as palavras do Daniel, gente, ressignificar, que isso eu aprendi que os nossos pacientes sofrem, porque não interessa, sabe, Daniel, se você lesou 10% ou 100%. Tudo é um ressignificado, porque a minha mente aprendeu a andar de um jeito. Eu aprendi com um ano de idade a andar. E agora, aos 50, eu tenho que entender, vou usar a palavra dele, que ele vai morrer de rir, que a minha cabeça é uma Ferrari, desculpa aí com a propaganda, a minha perna esquerda é um Corolla, né, assim? E segundo ele, que eu quero matar o Daniel, a minha perna direita era um patinete. Hoje eu vou falar para ele que não é mais um patinete, ela já está... um Uno, um Mob, ela já tá subindo, entendeu? Mas, ó, primeiro, assim, tem algumas pessoas, né, eu nunca trabalho sozinho, tá? Então, assim, tem algumas pessoas que, assim, fazem um trabalho absolutamente fantástico comigo. Um deles, né, foi o Zé Alexandre, que, assim, é um amigo que a cirurgia da coluna me deu, tá? A gente, assim, o nosso santo meio que bateu também disso, né? Então, assim, a cirurgia endoscópica de coluna, ela abriu portas, né? Porque durante muito tempo aqui no Espírito Santo, a ortopedia da coluna e a neurocirurgia da coluna não tinham um contato muito grande. Isso é então, assim, a cirurgia endoscópica fez com que a gente... Assim como a neurologia e a neurocirurgia, né? Sim. Não entende que são complementares. Exatamente. E às vezes as pessoas acham que são competidores. E não, eles estão se complementando. E isso, assim, esse empenho por ciência, né? O Zé é um amigão que, assim, ele contribuiu e vem contribuindo muito para a história da cirurgia da coluna no Espírito Santo. O Zé está nessa empreitada aqui, pelo menos dos anos 2000 para frente, trazendo esse tipo de visão, e agora ele, com esse conceito mais de medicina regenerativa, tanto que ele já esteve aqui discutindo sobre isso com a gente. E assim, ele foi o primeiro divisor de águas no seu caso. Exatamente. Então eu vou pontuar algumas coisas que eu acho que é importante. Que você sabe melhor do que eu tinha tanta dor, gente, que eu não conseguia nem... Porque o que acontece? Nem pensar. O caso da Giovana foi um caso bem marcante dentro dessa trajetória, que agora a gente pode falar que é engraçado, né? Você ter uma neurologista que entende de semiologia, que entende de tudo, passando pela dor, e as pessoas não acreditarem na dinâmica da dor. E assim, a gente vem sofrendo isso. E eu ouvi isso, né? Sim. Fica tranquilo e aguentar a sua dor. Gente, o que é isso? Então, aguentar a sua dor. Não consigo entender isso. Quando a gente lida com a hérnia de disco, e aí a perspectiva ela é importante, por quê? Eu posso ter uma perspectiva óssea da hérnia de disco, que é uma visão ortopédica, não pelo ortopedista, mas uma visão puramente ortopédica. E eu posso ter uma visão neurocomportamental, por quê? Porque ela comprime o nervo. Então, assim, quando a gente entende a dor, e aí, obviamente, para eu entender dor, eu preciso entender do ser humano, não tem como, por quê? A dor é uma experiência neurosensorial, exatamente. Então, assim, a questão é, se eu avalio apenas a ressonância, ou apenas a tomografia, ou apenas o osso, eu até posso pensar em algumas coisas. Só que se eu não considerar a experiência neurosensorial daquela pessoa que está sentindo, e a repercussão funcional que aquilo vai trazer para a vida, é uma condição que, assim, faz com que a visão médica se perca. Porque, infelizmente, o que a gente faz hoje é regulamentado pelo PROCON. Só que o nosso juramento de Hipócrates não é do PROCON, é arte. Exatamente. Então, assim, infelizmente Goze eu da arte, né? Como diz o juramento. Então, assim, infelizmente... Esse estado da arte, vamos colocar assim, ele começa quando as pessoas certas avaliam o problema. Por quê? Lá atrás, o que acontece? Você sabe perfeitamente, e agora você sabe ainda mais, porque você teve aquela experiência do que você ensina, que eu tinha o sintoma, eu tinha a imagem, eu tinha a limitação, você já tinha feito na cabeça tudo. Você já sabia aquilo dali. E aí, um dos motivos da gente conseguir
trazer informação de qualidade é exatamente isso. Você não foi vista por um leigo, você foi vista por um especialista em cirurgia da coluna que não conseguiu identificar a dimensão que essa dor e essa limitação funcional da causava. limitação que eu estava sentindo. Porque normalmente a gente banaliza a dor aguda, porque essa é a questão. É aquilo que você me comentou, olha, eu não vinha tendo... isso, tá, Daniel? Assim, é estresse, porque sua filha está morando fora, porque você está trabalhando muito. Gente, minha filha está morando fora há 1 ano. Trabalhar muito, trabalhei a minha vida inteira, porque eu adoro trabalhar. Por que agora? E aí, normalmente, então, o que acontece quando a gente pega, por exemplo, uma hérnia aguda não traumática, ou um trauma de alta energia? Normalmente ela se manifesta com uma descompensação de um quadro. Então, não é um movimento agudo. Então, por exemplo, o pegar a bandeja descompensou. Foi a última gota que você me explicou. Então, quando a gente envelhece, o que acontece? É a carcaça que envelhece, não a mente. E aí eu vou somando coisas. Então, eu vou envelhecendo a musculatura, eu vou envelhecendo o osso, eu vou perdendo energia de vida. Então eu vou, exatamente, vou tendo fragilidade óssea, ligamentar. Então vão se somando coisas que aí elas culminam com, às vezes, um movimento simples que causa aquilo dali. Só que o mais importante, que eu vejo quando a gente lida especificamente com dor, e o seu caso para mim é mais grave porque não tinha só dor, eu tinha fraqueza. Então era visível aquilo dali, mas muitas vezes eu tenho só fraqueza, eu tenho só dor, tá? É você não ser, as pessoas não acreditarem naquilo que você está falando. É partir do pressuposto que eu tenho um ganho secundário em tudo. E aí, no seu caso especificamente, e aí, igual a Giovana, nós temos outros, e isso é o nosso dia a dia, é a importância do nervo. E aí, uma das coisas que a gente já discutiu muito aqui, então, o Rian já veio aqui, a Jordana já veio aqui para falar exatamente de um exame que, assim, para mim faz todo sentido na cirurgia da coluna, eu não trabalho sem ele, que é a eletroneuromiografia. Para mim, assim, é inconcebível você tratar uma doença da coluna, principalmente radicular, sem ter uma eletroneuromiografia. E aí, para quem não conhece, existem outros episódios para trás, da Jordana falando, do Rian falando, eu acho que vale a pena a gente puxar isso para trás. Só que assim, quando a gente se conheceu, e aí a gente se conheceu primeiro pelo telefone, porque foi tão emergente. Porque o que acontece? Jordana é minha prima, né? Aí Jordana me ligou e falou bem assim, Dani, olha só, aconteceu alguma coisa que a Giovana está pedindo seu telefone num grupo de WhatsApp. Eu fui presidente da Sociedade Capixaba de Neurologia. Pronto. E aí eu montei, foi uma das coisas que eu montei um grupo de WhatsApp com 135 neurologistas do estado. Para exatamente isso, quando a gente precisa de um profissional, a gente pede. E aí, como tinham me indicado, eu falei bem assim, gente, eu preciso com urgência do telefone do Daniel Calegari. Porque a Vera me indicou, o Zé Alexandre me indicou, e eu falei assim, até eu conseguir a consulta nisso, meu nervo vai para o espaço. Porque eu tinha feito a eletroneuromiografia e o Rian tinha visto que eu já tinha perdido 75% do nervo do L4. Não, o Rian veio depois. Foi depois, o Rian veio depois, certo, foi por minha causa. Desculpa. Aí, eu falei com você pelo telefone primeiro. Aí nisso, o Zé me ligou. Foi isso aí. Zé me ligou, Zé me mandou a imagem, me ligou, aí vem, gente, o tráfico de influência. Que na vida vale até amigos. Aí Jordana pede, porque me conhece, aí Zé, aí todo mundo pede. Exato. Aí eu fui, peguei o telefone e te liguei à noite. Foi isso mesmo. Você só falou comigo bem assim. A gente consultou meio que por telefone, porque você estava preocupado. Você falou, olha, eu tô meio grogue de remédio, e a gente foi conversando. E aí mostra a importância que tem da visão da dor. Foi isso mesmo. Eu acho que assim, foi isso mesmo. a visão da dor... Você vê que eu nem lembro de tanto remédio que eu tomava. Sim. Eu ficava sedada. E aí foi quando eu peguei, falei com você, falei, Giovana, olha só, seu caso é cirúrgico, eu lembro perfeitamente isso foi numa quarta-feira, e aí eu falei, olha só, eu tenho já cirurgia na quinta, eu tenho cirurgia na sexta, eu tenho cirurgia no sábado, estava operando lá em Linhares, com o pessoal de Linhares, eu consigo te operar domingo de manhã. Foi isso mesmo. Domingo de manhã, então nós vamos organizar... Meu marido falou assim, você tem certeza que você ouviu direito? Ele vai operar no domingo. Falei, nós vamos organizar... Ele falou que vai me operar no domingo. No domingo de manhã.
E aí começam outros agradecimentos que vêm. Porque aí o que acontece? Eu liguei pro Rian. Isso, que foi meu ex-aluno, olha que coisa, outras e aí eu falei, Rian, destino. olha só, aí expliquei o que era, e aí ele, óbvio, ele se prontifica não porque é Giovana, mas porque ele acredita também nisso, né, na importância disso. Eu falei, olha só, cara, eu preciso de um exame dela antes da cirurgia, isso mesmo, e eu preciso da monitorização. Então, para quem está ouvindo a gente, o exame pré, tá? Principalmente com 2, 3 semanas de evolução, ele já consegue dizer para a gente uma coisa importante, que é o grau de sofrimento daquela fiação elétrica que está ali. Então eu consigo saber se o nervo está normal, levemente machucado, moderadamente machucado, gravemente machucado, se tem sinal de atividade ali, se aquilo é crônico, ou seja, para um planejamento cirúrgico faz todo sentido eu ter isso, porque eu torno real, que é condução elétrica, eu torno matemático, uma experiência neurosensorial que você está me falando. Então eu junto uma imagem, uma alteração eletrofisiológica e uma queixa. E aí entra a segunda etapa, exame, né, e aí pessoa. Entra a segunda etapa que é importante, que é eu ter isso na cirurgia. Que aí é uma outra coisa importante, por quê? Você não percebeu, mas seu marido estava lá vendo junto com a gente. Isso, ele fala. Que aí o que acontece? A monitorização intraoperatória, que ainda tem gente que também banaliza, mas assim, para mim também faz todo sentido quando você opera o sistema nervoso, que seja craniano ou da coluna, eu ter esse ferramental junto, por quê? Ali eu consigo saber qual é a resposta da descompressão do nervo, isso para a gente é importante, porque eu tenho a resposta funcional e uma resposta anatômica. Então, às vezes, eu consigo já uma boa descompressão, com uma melhora funcional, que às vezes nem está tão bonito anatômico. Só que eu já sei, olha, melhorou tantos %. E aí essa melhora... É interessante isso, né, Daniel? A gente entender. Melhora o anatômico, que é o que você vê, a imagem, o funcional, que é aquilo que o Rian me falou, que vocês comentaram, para depois o funcional que eu vi com o Lucas Brino na fisioterapia. Agora e aí, o que acontece? Essa melhora que a gente vê ali na hora, o que a gente observa? Ela consegue ser refletida em melhora funcional. Então, por exemplo, eu tenho normalmente 3 padrões que eu posso ter ali na hora. Eu posso ter um nervo que melhora muito, que eu espero que recupere bastante depois, que melhore mais ou menos, e que não melhore nada. Esse não melhorar nada é o que preocupa, por quê? Porque às vezes o nervo já se machucou. Então, normalmente, quando a gente opera uma hérnia de disco ou a gente opera uma doença degenerativa, eu sempre falo com os pacientes que a gente opera para 2 coisas. Alívio de dor, que é o que você falou, parece que tira com a mão. Não, tira com a mão. E esse espinho, ele é um espinho que aí você precisa E eu vou confessar um negócio aqui. E eu ainda ficava achando que era da anestesia. Que eu falei, não, a dor melhorou hoje porque tá no efeito da anestesia. Aí eu falava assim, deixa eu mexer um pouquinho para eu ver se vai ter dor. E o pessoal ficava rindo de mim, que a gente fica se testando, né? Ainda mais que é médico. E não, e assim, é absurdo. Tanto que eu me lembro que você deixou um pouco de medicação para dor no primeiro dia, lá no domingo, e a enfermeira vinha e falava assim, não, quero remédio não, tem dor. E o detalhe maior é que o que acontece? Tudo a gente trabalhou no espaço de 2 por 2, mais ou menos. Isso é muito legal. E aí é onde você entende como é importante você ter essa posição de sniper. Então, você tem que acertar o eu alvo. preciso acertar o alvo. É por isso que esse ferramental todo é importante. É por isso que o exame físico é importante. É por isso que a eletrofisiologia é importante, o exame anatômico e a vivência da dor. E aí, quando a gente opera, eu não opero para fazer uma coluna nova, eu não consigo mudar a doença degenerativa. Eu evito que ela piore naquele segmento. E aí entra o Rian, que foi fundamental ali, a equipe do próprio hospital também, então é um agradecimento à diretora do hospital, a Thaís, que mobilizou a equipe para as coisas acontecerem, a equipe da anestesia, para a gente assim, organizar de uma forma, porque quando você está experienciando essa sensação ruim de dor, tudo é ruim. Tudo é ruim. E você já vinha de uma angústia de muito tempo, entendeu? Como se eu estivesse gritando, pedindo ajuda. Sim, mas era. E parece que eu estava falando ao vento.
Porque deve ser muito difícil. E, Daniel, vou falar um negócio. Eu fico, sinceramente, imaginando o paciente. É isso. Porque eu tenho noção da dimensão da dor. Eu tenho noção do que é uma pessoa falar para mim que é eletroneurobiografia, que o meu nervo de cara é 1,5 e o de cara 9. Que o potencial do meu nervo era totalmente diferente um do outro. E uma pessoa que, teoricamente, faz atividade física. E aí a questão... E virar para o meu marido, virar e me falar na cirurgia assim, Giovana, é brilhante como seu nervo recuperou. Como sumiu anatomicamente e como você já melhorou no eletro. E aí, por exemplo, eu vou falar como paciente. Uhum. Era muito legal ouvir isso deles, mas eu falava assim, tá, a dor eu sei que sumiu. E minha perna vai funcionar? Vem aquela angústia. Aí entra o Lucas, Sim, que foi muito que aí é legal. onde entra. E assim, esse time aí, uma coisa que é bacana, que é assim, um dos motivos de eu ter criado o nosso podcast, exatamente para mostrar que no Espírito Santo nós temos coisas de ponta. Me incomodava muito, tá, Giovana? Tem que sair daqui e o pessoal ir para fora. E assim, eu até entendo que no passado isso era importante. Por quê? Porque era o que tinha. Só que nos dias de hoje, não. Educação. Assim como a gente precisava, o pessoal vai lembrar, Enciclopédia Delta, Barça, a gente na medicina de livros gigantescos para estudar. Hoje a informação está na palma da mão. É a mesma história. A medicina, antigamente, você precisava ir para um centro de referência para ter um especialista, alguém. Hoje isso não tem sentido mais, né, Daniel? E aí, você tem quantos profissionais aqui? E aí, assim, hoje a gente conseguir mostrar que aqui no Espírito Santo a gente tem isso. E aí, por exemplo, o último que veio dentro dessa leva, esse time que ajudou, foi o Lucas, que assim, para mim, cara, ele é um nível elevadíssimo de reabilitação neurológica. A gente se cruzou dentro dessa situação. E é uma pessoa que eu já conhecia, porque eu encaminho muito paciente para ele, né? Mas eu nunca brinquei com ele, para o pessoal saber, que eu nunca vivi o fato de ser paciente. E eu realmente, assim, apesar de, graças a Deus, eu ter tido uma boa, eu considero que eu fiquei no mediano, nem respondi nada e nem respondi absurdamente na cirurgia. Mas tive uma resposta ali boa na cirurgia que vocês estavam preocupados como é que reabilitaria. E eu confesso que eu cheguei lá no Lucas, muito interessante isso, né? Que você chega achando assim, juro por Deus, eu cheguei na primeira semana e falei assim, cara, se eu já subir a escada e andar, tá bom. E eu me lembro que a pergunta que eu fiz pro Daniel, quando acabou a cirurgia, né, que eu brinquei com ele, eu falei assim, Daniel, daqui 10 dias eu sou homenageada para a ninfa de uma turma de medicina. E os caras estão 6 anos esperando para eu falar o discurso. Eu vou poder andar e subir no palcozinho ali, os 2 degraus. Aí Daniel falou assim, vai, devagar, nas suas limitações, vai ficar sentado, se você tiver dor, alguma coisa, mas vai. E, gente, é indescritível a alegria de você poder não ter dor. Eu fiz questão de começar a fisioterapia precoce, que você falou que eu podia, que isso a cirurgia endoscópica te dá, né? Isso foi fenomenal, com menos de uma semana eu comecei. E aí vem o brilhantismo do projeto do Lucas, né, que é o neurofuncional, que é a PNF, e que a pergunta que ele fez foi assim, o que você quer para a sessão de fisioterapia? Eu falei, eu preciso dia 28, daqui 10 dias, andar, e eu não quero ninguém me segurando, eu não quero usar bengala, eu não quero ninguém me segurando, eu quero dar os 5 passos e ficar de pé para falar e mostrar às pessoas. Então, assim... E o seu discurso, eu li, ele é emocionante, cara, assim, eu entendi, assim, toda a dimensão, por que você precisava estar lá. Pode divulgar, eu dou essa liberdade, entendeu? Porque foi assim, eu mudei tudo. O meu discurso era falar o que nós estamos falando, era dar valor ao paciente, é ver a medicina como uma arte, é tomar cuidado com as ideologias atuais, não perder essa coisa do juramento de Hipócrates, não se deixar levar, coisas que nós comentamos aqui, o meu discurso estava baseado nisso. Quando eu adoeci, eu mudei tudo. Eu troquei o discurso todinho, e é muito engraçado, porque minha irmã ficou comigo no hospital, eu falava assim, liga o gravador aí do celular que eu vou gravar o discurso aqui. Porque eu vi a importância de se colocar do outro lado, sabe, Daniel? Sabe, deve ter uma foto que todo mundo bota na internet, que é aquela pessoa assim, tem uma pessoa de um lado e o outro aqui, e tem um número 6 desenhado. A pessoa de cá tá vendo um 9, a pessoa de cá tá vendo um 6. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que você vivencia não quer dizer que o outro vivencia. E às vezes vocês estão simplesmente vendo a mesma coisa em ângulos diferentes. Sim.
Então, assim, eu pude vivenciar o lado do paciente, em que quanta gente como médico, quantas vezes na faculdade você não acha brilhante o diagnóstico, ou brilhante a técnica cirúrgica, nossa, eu limpei esse nervo, mas que para o paciente qual a diferença que fez? Nada. Ele quer que você tire a dor, E eu vejo, ele quer que ele volte a andar. É isso. E, cara, eu ter essa experiência, assim, eu fui agraciada pela presença de todos vocês que nós falamos aqui. E, assim, o apoio dos meus alunos foi, assim, fenomenal, porque eu vi isso no discurso. E depois a minha filha, eu vou ficar emocionada, mas eu vou me controlar. A minha filha, quando fez 15 anos, ela estava no dia 1º de fevereiro. Então, tinha máximo 15 dias, ali, 12, 13 dias que eu tinha feito. E há 3 anos atrás, eu sofri um acidente, né, com a pessoa que também não para quieta, fui fazer rafting. O barco, o bote lá perdeu o fundo, etc. E aí eu me ralei toda na pedra, quebrei perna, quebrei braço, a pessoa não para quieta, TDAH mesmo. E aí, o que acontece? Foi numa época assim, 20 e poucos de janeiro. E aí, no aniversário dela, ela disse, mãe, de novo um aniversário meu e a senhora não vai poder comemorar comigo? E aí, quando ela virou para mim assim, mãe, eu só queria que você fosse num restaurante comigo e os meus amigos. Daniel, é inconcebível para o médico que o fato de eu não ter dor e eu poder sentar na cadeira do restaurante e ficar ali 1 hora sentada. Cara, olha só, a perna, gente, você levanta. Tá um pouquinho molinha, você levanta. A perna, subir um degrau, você sobe um de cada vez. Mas é inadmissível você poder fazer isso. E eu achei muito interessante que o Lucas falava assim, então primeiro nós vamos dar os 5 passos. Beleza. Aí quando chegou da minha filha, eu falei, Lucas, tem um degrau, o restaurante que ela quer ir, o troço lá do Harry Potter. Aí ele falou assim, calma, nós vamos subir degraus. E é uma alegria inenarrável. Como é que chama? É step que fala? Aqueles negócios, tabladinho, né, de madeira. Ele pegava o mais baixinho e olhava, falava assim, Lucas, eu subia 3 vezes isso na academia. Ele falou, água passada não move moinho, vamos daqui para frente. Calma, você vai chegar lá. Não queira tudo de uma vez. E fomos trabalhando, chega no dia do aniversário dela, subi os degraus lindamente, tirei foto com ela. Então, assim, isso é muito legal. E aí vem a última meta que eu tenho orgulho de contar hoje para o meu médico, para todo mundo. Eu joguei basquete lá atrás e gosto de correr. É o que me dá prazer. É correr na montanha, ver o ar livre, botar um fone de ouvido, ouvir minhas músicas, ouvir meus podcasts, fazer as coisas. É uma coisa que me faz bem como pessoa. Me sinto livre, me sinto feliz ali. E eu voltei, retomei essa atividade que eu tinha dado uma parada depois da pandemia. Aí eu virei para o Lucas, ele falou assim, então, o que você quer recuperar agora? Porque a atrofia, eu fiquei com uns 20% de atrofia, isso aí você vai, é gradativo, o músculo demora a crescer de novo, esse restinho do nervo é devagar, você já tinha me explicado que de 6 meses a 1 ano isso vai devagarinho, mas que funcionalmente eu já estava bem. E aí essa semana, essa é fresquinha para o Daniel, que ele não sabe ainda, eu virei para o Lucas e falei assim, Lucas, 2 coisas estão me incomodando. Eu quero voltar a dar um trotezinho, poder dar uma corridinha, andar na esteira, e eu quero que essa sensibilidade melhore. Eu não aguento mais não sentir se meu joelho tá para cá ou tá para lá. Ah, é um chato, eu quero cruzar a perna e saber que eu cruzei a perna. Parece, vocês estão me entendendo, parece uma coisa idiota falar que eu quero sentar aqui hoje e cruzar a perna e sentir que eu tô cruzando a perna. Mas, gente, é vida, é sentar com os amigos para tomar um café e não ter que ficar na mesma posição. E aí, quando o Lucas virou para mim e falou assim, eu falei, não, porque eu quero ir lá falar no podcast do Daniel, linda, maravilhosa, eu quero cruzar a perna para falar com o Daniel. Eu quero mostrar para os pacientes que eles podem, que a gente pode tudo se a gente acreditar e tiver quem te apoia. A gente não precisa de bengala. Grava isso para nunca mais ser errado, Daniel. A gente precisa de pessoas que nos coloquem para cima. Porque a bengala, ela só te sustenta, mas ela não te impele, não te move para ser mais. Mas quando você tem pessoas, como a velha história da Pegadas na Areia, e eu acredito que Jesus nos sustenta, e que são esses anjos que Deus, esses instrumentos que Ele coloca na nossa vida, independente da nossa crença, mas que nos movem, a gente faz tudo muito melhor. Mesmo que fique uma limitação. Porque você ressignifica. Claro. Você volta a fazer o que é importante. E aí achei muito legal, porque aí o Lucas pegou a bola de basquete e falou assim, nós vamos dar um trotezinho e
Daniel, eu olhava pro Lucas e dizia assim, esse homem vai me deixar cair aqui, gente. Eu vou quebrar a coluna de novo. Porque fica com medo. Sim. Qualquer coisa que eu mexo, eu falo assim, agora eu vou romper um ligamento de novo, gente. Essa hérnia de disco vai aparecer mais uma. Eu não aguento outra cirurgia, não. Quem vai infartar é o marido. Quando eu consegui fazer isso, gente, com 5 dias de fisioterapia, com 21 dias de operada. Ele faz mágica, ele faz mágica. Isso é mágica, gente. É inacreditável. Então, assim, eu acho que isso é muito legal. É entender a dor, a excelente recuperação e a capacidade de como é que a gente fala? Recuperar o nervo que a endoscópica te dá muito rápido. E o que eu vejo... E a reabilitação. Eu acho que Daniel, assim, é sublime. Tem algumas coisas que sublime. a gente Eu falo que minha história veio para isso. Sim, vem percebendo. Para ser um exemplo ali. Porque assim, a gente vem encarando a dor, e aí, dor é uma coisa que assim, eu vejo que a subespecialização, ela te escolhe, não é você que escolhe ela. E aí, como eu sempre gostei de conversar, eu acho que assim, hoje a gente gasta mais tempo conversando do que propriamente encostando, porque eu preciso entender. E aí, quando a gente lida com dor, tanto aguda como crônica... E o que as pessoas não fazem muito. Exato. A dor aguda, a dor crônica, tanto que, para mim, isso tinha que ser uma cadeira dentro da faculdade. Tinha que ser uma cadeira dentro da faculdade. E não pode ser, é uma articulação que dói. Você tinha que ter uma vivência de dor, porque, por exemplo, já teve momentos aqui da gente conversar sobre câncer. Às vezes o paciente está com o câncer tratado. O que incomoda ele? A dor oncológica. A dor. Entendeu? Então, assim, hoje a dor, ela é uma condição que, assim... E a qualidade de vida é dada pela função. Sim. Isso eu aprendi na prática. Sim. A qualidade de vida não é dada pela doença. Se ela é grave, muito Exato. grave, qual é a etiologia, qual não é a etiologia, qual a forma de tratamento ou não. A qualidade de vida é dada pela função. E, de uma forma geral, graças a Deus que com a tecnologia, a dor ela é opcional. Depende, obviamente, da ferramenta que você tem, do especialista que te vê, mas a dor é opcional. Tanto é que, por exemplo, você poderia, como a maioria, infelizmente, faz, esperar 3 meses para ver se melhora. Ia melhorar, porque o nervo ia morrer. É por isso que a dor ia melhorar, porque o nervo ia morrer. Só que a questão é, vale a pena? Então, assim, a questão hoje... E outra, e o que independente, não temos como prever isso, mas o que esses 3 meses podem causar no resto da vida da pessoa? Com toda certeza. Porque poderia ter mudado o comportamento, a pessoa pode ficar medrosa, nunca mais querer fazer um esporte, nunca mais querer fazer uma coisa. E aquilo piorar tudo na vida naqueles 3 meses. Imagina, você com 50 anos, cara, você tem um monte de projeto. Você está tocando um monte de coisa. E assim, pessoas como a gente, com a personalidade que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, cara, muita gente depende de você. É isso aí. Muita gente depende de você. Então, assim, você se ausentar, por exemplo, por 3 meses, você não vai conseguir dar um corte na linha do tempo ali. Eu vou voltar a Giovana como se nada tivesse acontecido. Não existe imagina, isso. Meus pacientes da UFS, eu faço aplicação de toxina botulínica de 3 em 3. Então, janeiro era férias. E aí, se eu demoro 3 meses? Vai ter uma gama de pacientes que vai perder a aplicação. Então, assim, esse nível... Claro que a gente não é insubstituível, mas até você repor tudo isso, até você arranjar um substituto... Mas o que eu vejo, assim, eu acredito hoje que, assim, infelizmente, o tempo chega para todo mundo, mas, assim, cada vez mais do ponto de vista de dor, existem pequenas pessoas ou um grupo pequeno que está se dedicando a isso. Então você vê que, assim, dentro da sua trajetória, mudou porque em algum momento o Zé te viu. É isso aí. O divisor de águas foi ele. Foi o divisor porque de águas. Se ele fosse mais um, ele iria falar para você bem assim. Olha que coisa louca, eu já conhecia a cirurgia endoscópica. Eu já sabia que você fazia coluna, mas sabe quando é aquela coisa assim, na hora que você está ali com a dor, você não junta uma coisa com a outra? Tem isso também. A coisa tem que estar sedimentada na sua cabeça. Você vê que eu precisei perguntar no grupo para eu poder lembrar, porque aquilo não sedimenta. E outra, como você comentou, e às vezes você procura alguém achando que todo mundo vai ter a mesma visão. E isso daí, não é real. Dentro da nossa área, eu acho que é importante. Por quê? Quando você vai levar seu carro no mecânico, você pergunta sobre o mecânico. Quando você vai no salão acertar o cabelo, você pergunta sobre
a cabeleireira. O médico não. Você não quer saber quem é. E isso, dentro do que a gente fala de tecnologia, hoje você precisa saber. Entendeu? Porque, principalmente hoje, é o que eu falo, muitas vezes a gente nem sabia, né? E isso é interessante quando a gente vê, que isso poderia acontecer aqui dentro do Estado. Eu tenho certeza que você não imaginou que aqui dentro do Estado a gente conseguiria organizar o que foi organizado do jeito que foi. Eu não tinha essa visão. Porque seu marido falou isso comigo. Não tinha. Ele falou, cara, eu não sabia que aqui vocês estavam fazendo isso. Não sabia. E olha que meu esposo, apesar dele, a especialidade dele é infantil, né, criança, mas ele é ortopedista. Sim. Então são duas pessoas da área. Só que ele não faz coluna. Ele não tinha essa visão. Eu conheci o Rian e a monitorização, mas eu não tinha essa noção de que a endoscópica era já tão feita, já tão sedimentada, que o convênio autorizasse, que o equipamento fosse tão mais rápido. Para mim, só teria num hospital, teria que esperar um mês para chegar o equipamento. Para mim era uma coisa tipo assim, sabe? Isso, muito mais difícil de chegar. Então é uma condição... Por exemplo, quando você me falou que eu operava Linhares, Castelo, eu não tinha essa noção que eu posso, um paciente do interior, se beneficiar. Para mim era uma coisa que só faz em Vitória, em um hospital, tipo aquele aparelho fixo. E aí você vê que assim, ele gerou uma possibilidade, por exemplo, alguns pacientes que até então eu não conseguia operar, mesmo sabendo que a doença é cirúrgica, por quê? Por exemplo, hoje eu opero um idoso. Não, então isso hoje eu opero um obeso. Hoje, por exemplo... As pessoas com complicações eu opero uma você criança. não consegue fazer como chama? Na Convencional. técnica convencional, a técnica endoscópica. Paciente com comorbidades. Eu fiquei pensando, diabético, que tem um risco muito maior de infecção, dessa coisa toda. Como a janela de abertura é menor, então o risco de levar a infecção é menor. Né? O obeso, a mesma história, que é muito mais difícil chegar. É raro, mas você vê, por exemplo... A criança, que é pequena. Criança, sim. Então, assim, você cria o idoso, que o osso é... osteoporótico. Então, assim, você consegue uma grande coisa, Daniel. Entendeu? E isso vem sendo feito aqui. Vem sendo feito com qualidade, vem sendo feito com visibilidade nacional. E você vê que é uma minha culpa nossa. Aquilo que eu comentei com você no começo, os colegas que me viram, porque alguns colegas, toda semana, me perguntam, como é que está a sua recuperação? Aí eu falo assim, não, já estou andando, a semana que vem eu subi a escada. Então, mas você não operou dia 18? Então, mas já estou andando. E como assim, Giovana? Você foi no discurso de Paraninfa? Não, fui, deu para ir. Não, Giovana, como assim? Os amigos do meu prédio, né, que estavam comigo no Ano Novo, me encontraram no elevador e disseram assim, peraí, mas você não tem um mês que operou, como é que você está assim? Não é coluna? Eu falei, não, mas eu fiz uma técnica diferente, eu não fiz aquela técnica de abrir, encher de parafuso a coluna, não. Aí o pessoal, existe isso aqui? É isso, entendeu? Então, cabe a gente, profissional da área da saúde, fazer isso daí. Por quê? Não tem como o leigo saber se entre nós a gente não está sabendo. E aí eu acho que assim... E aí eu não acredito, é o que você falou, eu não acredito em destino. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Porque, às vezes, para o seu entendimento, faltava isso. Porque agora você sabe... Eu tinha que virar um instrumento. Entendeu? Você sabe... Eu sou o instrumento da divulgação para o Daniel, porque imagina, se para a pessoa que é da área, que é daquilo, pode ser que algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas ela não está atualizada, ela não sabe do que é... Vou ser honesta, eu já tinha visto a endoscópia, mas assim, estar atualizada não significa que a gente sabe quem faça. Entendeu? E outra, quando você é paciente, o sintoma é totalmente diferente. É muito diferente você, a história do 6 e do 9. Exato. Enxergar como médico, enxergar como paciente é uma característica totalmente diferente. E eu acho que assim, faz você subir num outro nível. Outra coisa. Quando um médico já tem aquela experiência, você sobe num outro nível, que você começa a dar valor às pequenas coisas, é o que você falou, é poder sentar à mesa, é poder ir lá fazer um discurso, uma coisa que parece banal, tanto é que foi o que você falou comigo. Quando eu te conheci, você estava com muita dor, você não estava conseguindo sentar direito. Não, eu não sentava, estava em pé, cara, só. Eu só quero fazer o meu discurso daqui a 10 dias. Eu falei, a primeira coisa que eu quero é essa, o resto eu resto resolvo fazer depois. o discurso daqui a 10 dias. Foi isso que você me falou no quarto antes da cirurgia. Antes da cirurgia, exatamente. Entendeu? Então, assim, domingo cedinho. Domingo cedinho. Então, assim, eu não conseguia deitar, não conseguia sentar, eu estava em pé, esperando para ir para o centro cirúrgico. E aí você vê
como é importante a dor. Não tem um exame para mostrar aquilo. Entendeu? Então, assim, essa vivência, eu acho que é o grande diferencial. E eu acho que a gente, como médico também, Daniel, aí falando de vida, né, assim, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro falando, eu acho que a gente tem que entender que quando a gente lida com essa arte, que é lidar, já que você falou que gosta de conversar, de lidar com o ser humano, a gente precisa entender o poder de influenciar, né? Não é influenciar porque a gente está no meio digital, não, mas é o poder de influenciar, sim. Por que eu acho que aquele discurso era tão importante? Muito mais do que a plateia que assistiu, mas aqueles 36 que se formaram ali e que puderam vivenciar aquela experiência comigo, conhecer a professora que eles conheceram, ver ela com dor e ver ela tendo aquela recuperação, eu acho que vão ser 36 médicos diferentes. Sim. Que não sejam os 36, mas que daqueles 36, sei lá, 10 sejam diferentes, nós já fizemos a diferença, nós já multiplicamos. Eu acho que muitas vezes as pessoas, principalmente quando leem qualquer texto, qualquer coisa, eu vou citar um aqui que é clássico, que existe há mais de 2000 anos, que é a Bíblia. Acho que a gente quando lê, eu me lembro muito disso quando era criança, a gente pensa em magia quando lê multiplicação dos pães, né? Pegar lá os 5 pães e 2 peixes e transformar em milhares. Mas eu acho que é muito mais uma metáfora para entender isso. Que quando você faz o bem e faz bem feito, porque aqui você fez a medicina bem feita, mas você fez o bem. Você enxergou a pessoa como um ser humano. Você não enxergou só a hérnia entupindo o buraco. Porque para você, a hérnia sumir em 3 meses ou podia sumir em 1 semana. Mas quando você enxerga o ser humano, ela sumir em 1 semana e liberar o nervo para funcionar é outra coisa. Então, assim, eu acho que é essa multiplicação. Entendeu? Eu acho que é isso quando Jesus fala ali, quando ele acolheu a multidão e multiplicou e alimentou, ele não alimentou só fisicamente, ele alimentou a alma, alimentou, vou usar uma palavra que você fala no vídeo, a esperança. Sim. Mas você não falou num momento a esperança, preste atenção, de cura, porque a nossa função como médico não é só curar. Se a gente não é capaz de curar, a gente tem que aliviar. Se a gente não é capaz de aliviar, a gente tem que estar ao lado, acolher. Então a nossa função é muito mais ampla. Sim. E quando você manteve essa função, por isso que eu falo, é fazer o bem e bem feito. Você fez o bem. E o bem feito. Tem muita gente que faz bem feito, mas não faz o bem. Tem muita gente que faz o bem, mas não sabe fazer bem feito. Então, assim, quando você faz isso, você é um multiplicador. Então, é aquilo que a gente estava conversando. E eu vejo isso, que quando eu consegui ir lá, virou um multiplicador. A mesma coisa que eu falei pro Lucas, quando ele faz um trabalho, aí eu falo assim, Lucas, tem hora que eu me pergunto, pelo amor de Deus, será que eu fui tão burra de não fazer o diagnóstico em mim mesma? Ele falou assim, você não tem que ser médica de você. Não dá. Você não consegue jogar xadrez sozinho. Exatamente, não você não consegue. É aquela só jogar com computador, que você se engana, você rouba. Então, assim, hoje eu vi isso claramente, você não tem que ser médica de você. Você tem que deixar que outro. E, infelizmente, não foi culpa minha. Que a primeira pessoa que eu escolhi... Claro que não. Mas, entendeu? assim, eu acho que... Mas assim, a gente se culpa, né, Daniel? O poder multiplicador, e aí você me fez, vou aproveitar para deixar isso registrado aqui, que você falou, cara, como é que você dá conta? Quando eu me dei conta que isso daqui tem um poder de multiplicação muito grande, e eu falo que se quem estiver ouvindo a gente, uma pessoa que estiver esperando a hérnia reabsorver, ele conseguir mudar, você fez a diferença na vida de alguém. E uma pessoa que for fazer uma cirurgia aberta convencional não fizer, já valeu o nosso esforço. Porque o que acontece? A gente está percebendo na rede social um bombardeio muito grande de informação de qualidade ruim. E aí, quando você visando só o aspecto financeiro, às vezes. Exato, e quando você chega e mostra, olha, existe esperança, existe uma forma, isso é feito aqui, isso é feito pelo plano de saúde, a gente consegue excelentes resultados, é possível, aquilo vai tornando real, entendeu? Então, assim, eu acho que a grande sacada que a gente tem disso daí é exatamente isso, entendeu? Porque senão a gente se perde, entendeu? E aí hoje, o exercer a medicina, porque assim, relacionar dados, a inteligência artificial faz mais do que a gente. Agora, essa interação, eu acho que é o diferencial. Eu consegui entender. Quando lida com dor, é isso. E reabilitação, usaria essas duas coisas, é impossível, porque a IA
Já existe a que lê expressão facial, mas ela nunca vai entender a importância para mim do discurso de paraninfo, Sim. do aniversário de 15 anos da minha filha, do poder trotar de novo. Uhum. Eu não preciso correr uma maratona. Sim. Mas só de trotar é uma outra Você vê que é história. possível. É possível. É possível. Entendeu? É uma nova expectativa. Aí vou usar a sua palavra. É ressignificar. É isso. Entendeu? Entendeu? É outra vida. Daniel, se deixar, a gente fica aqui o dia todo. Um prazer imenso é meu, deixar é isso nosso. registrado Amém. aqui, tá? É mais uma realização pessoal poder deixar isso documentado, Amém. tá? Porque te conhecer, mesmo que seja nessa situação, cara, foi muito bacana, tá? Eu espero que a gente tenha muitas outras histórias, agora histórias boas, tá? Porque de um jeito ou de outro Mas, agora, Dani, você faz vou falar um negócio parte... pra você, Daniel, já foi uma história boa. Sim. Porque eu acredito que a gente tem a chance de viver aquilo novamente que a gente escuta. Deus não dá uma cruz que você não possa carregar. Com certeza. Se ele deu para mim é porque eu tinha coxa para recuperar, Sim. eu tinha músculo para reverter, e talvez eu precisava estar aqui para outros que não vão ter coxa e músculo poder ouvir. E você vai fazer parte, claro que todo mundo não entra desse jeito, né? A sua entrevista hoje ela é uma entrevista como paciente, para você contar seu depoimento, mas você vai fazer parte do nosso corpo técnico, tá? Não, exatamente porque assim, prazer. a gente precisa de gente de qualidade para poder disseminar essa informação. E você é uma ferramenta de formação de opinião dentro da faculdade, dentro da neurologia capixaba. A gente precisa ter essa união. E eu vou te confessar, entendeu? eu não vejo as coisas assim. Claro que eu não gostei de ter dor. Uhum. Tô falando aqui, é muito fácil agora, que eu tô melhor, que eu tô bem, eu falar. Claro que eu preferia, né, gente? A única coisa que eu achava linda em mim era as pernas, eu preferia minhas duas coxinhas igual. Uhum. Entendeu? Mas assim. Eu sou daquela assim, se a vida te der um limão, vamos fazer uma limonada, gente. Não vou ficar aqui reclamando do limão que caiu, por que não caiu morango? Uai, vamos fazer o limão. Entendeu? A gente arranja um limão rosa e aí a gente se vira. Então, assim, eu tenho essa cabeça, assim. Isso é uma coisa muito minha e eu acho que foi maravilhoso e vamos... Quem sabe? Eu me animo, eu vou fazer o podcast. Não, e ó, pode me convidar que eu vou ter o maior prazer. Giovana, prazer muito obrigado, tá? E conte comigo sempre nesse processo da recuperação do nosso time e porventura o que você precisar, você sabe onde me encontrar. Vou lá para cima pra gente cozinhar junto. Com certeza, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Ótimo. Gente, até a próxima e se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe os seus comentários, a nossa equipe de apoio vai dar uma maior atenção a vocês. Quem tiver uma história parecida, pode deixar aqui pra gente, até pra gente poder compartilhar. Não deixe de se inscrever nas nossas redes, colocar o sininho de notificação, porque essas informações podem mudar e transformar a vida de outras pessoas. Até o nosso próximo encontro.